Hi friend! Tudo bem? Espero que esteja tudo excelente com você. Muito feliz por estar aqui novamente para conversar um pouco contigo, para levantar algumas reflexões e quem sabe provocar algumas ações que possam fazer com que a nossa vida seja mais produtiva e principalmente mais feliz. Hoje eu queria falar com você com uma coisa que eu denomino a síndrome do Next. Síndrome do Next. Daqui a pouquinho eu vou te explicar o que é isso e por que eu dou esse nome para essa síndrome, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de te fazer uma pergunta e uma provocação. Eu gostaria que você pensasse durante alguns segundos sobre os teus 2 ou 3 principais desejos nos dias de hoje. Ou seja, se você fosse pegar um papel e anotar os teus principais desejos nos dias de hoje, quais seriam? Então pensa rapidamente, é claro que a gente não vai fazer aqui nenhuma reflexão mais profunda, mas tenta fazer com que o teu cérebro traga para você, a tua mente traga para você os 2 ou 3 principais desejos que te acompanham nesse momento. Você conseguiu pelo menos um desejo ou 2? Agora, eu queria que você pensasse se esses desejos se referem a coisas que você já tem e, portanto, gostaria de manter, como por exemplo, a saúde, a situação financeira atual, né? Eventualmente o teu emprego atual, coisa que o valha, ou se a maioria ou parte desses desejos tem mais relação com coisas que você ainda não tem, mas pretende alcançar, né? Coisas que você deseja que um dia venham a acontecer na sua vida. Eu não sei, obviamente, em qual conclusão você chegou, tá? Mas eu te diria que pesquisas muito consistentes que utilizam esse tipo de pergunta demonstram que a grande maioria, avassaladora, né, das opiniões e das respostas dizem respeito a desejos sobre aquilo que ainda não se tem, ou seja, as novas conquistas que se espera alcançar. Até aí, eu não vejo particularmente nenhum problema, eu não vejo aí nenhuma armadilha. Por quê? Porque o ser humano tem todo o direito de buscar mais. Aliás, a nossa empresa, a Evolução Humana, Evolução Máxima, desculpa, ela tem como slogan, você pode mais, porque a gente acredita muito que o ser humano ele não tem limite em termos de desenvolvimento, tanto do ponto de vista pessoal, individual, como do ponto de vista também dos desejos que ele almeja. O grande problema, né, que as nossas gerações mais recentes, incluindo as gerações que hoje contam com 40, com 50 anos, não estou falando aqui só de geração Y, nem Z, nem milênio, estou falando das gerações que hoje estão atuando no mercado, estão vivendo as suas vidas. Eu, por exemplo, tenho 53 anos e me incluo nessas gerações mais recentes, tá? O grande dilema que nós temos vivido e que a gente às vezes não percebe, que tem impactado muito as nossas vidas, é o que eu chamo aí sim, né, da síndrome do Next. Por que síndrome do Next? Next, né, em inglês, é uma palavra que tem como significado em português próximo, né, próximo no sentido de que virá. Então Next, né, é o próximo, next step, o próximo passo, enfim, né, é o que virá. E por que eu chamo de síndrome aquilo que a gente vivencia nas gerações mais recentes? Porque ao contrário de outras gerações, dos nossos antepassados, que também tinham desejos, também tinham vontade de conquistar coisas novas, no nosso caso a predominância é por focar demasiadamente a próxima conquista, demasiadamente o next. E a gente ao longo do caminho vem perdendo a capacidade de valorizar as nossas conquistas já realizadas. E isso é muito preocupante, porque de maneira geral, a síndrome do Next, que de maneira assim, muito presente, né, atinge a grande maioria das pessoas nos dias de hoje, ela pode trazer 2 consequências possíveis, obviamente que excludentes, né? 2 consequências excludentes, mas viáveis. A primeira é que a gente não valorize as conquistas atuais e passe a vida dando próximos passos um atrás do outro, sem se preocupar
pelo descarte do que a gente vem conquistando, ou seja, abandonando as coisas que a gente já conquistou em prol de novas conquistas, e isso é uma consequência muito nociva para a nossa vida. Ou, que é a outra possibilidade, que a gente permaneça cultivando as conquistas atuais, mas com um nível de insatisfação muito grande. Por quê? Porque na verdade estamos desejando a próxima conquista que, se não vier, vai nos frustrar. E isso acontece de maneira geral com tudo na nossa vida. Para você ter uma ideia, recentemente, no meu caso, eu sou uma pessoa que me policio muito em relação a isso, porque obviamente que eu estudo o tema, então eu procuro incorporar na minha vida uma visão um tanto diferente, mas recentemente eu estava com a minha esposa no carro e eu comentei com ela que possivelmente no começo do ano que vem agora, eu trocaria meu carro. Meu carro vai fazer 2 anos, né? E está com 20 mil quilômetros, tá? Rodados. Então é um carro relativamente novo ainda. E ela me perguntou, ela falou assim, você vai trocar de carro? E você vai pegar qual carro? Né? E eu passei para ela, eu respondi para ela que eu pegaria um carro do mesmo modelo e da mesma marca. Aí ela não se conformou, né? Ela falou assim, peraí, você está dizendo que você vai se desfazer do seu carro com 20 mil quilômetros, com 2 anos de uso, super novo, para você comprar um outro igualzinho, da mesma marca, mesmo modelo? E aí eu fiquei até constrangido, falei para ela, você tem toda a razão. Eu estava aqui totalmente tomado, né, pela síndrome do Next. Ou seja, eu estava descartando uma coisa valiosa para mim, que eu gosto, tanto que eu queria comprar outra igual, né? Adoro meu carro, só pelo fato de que já passaram 2 anos que eu estou com ele. E isso que acontece em relação ao carro, no meu caso, por exemplo, acontece conosco em todas as frentes da nossa vida. É muito comum, por exemplo, eu trabalho muito no mercado corporativo, é muito comum uma pessoa conseguir uma promoção, ela é promovida, ela fica super feliz, ela fica radiante, ela faz a festinha na casa dela para comemorar, ela chama os amigos no final de semana, toma um chopp, comemora, ela fica absolutamente eufórica. E passado 3 ou 4 meses, ela já acha que aquele cargo, aquela função que ela está exercendo é uma função entediante, que ela já começa a estar cansada daquilo e tal, e na verdade já está pensando no próximo passo já, né? Então, ela já praticamente desprezou a conquista que ela conseguiu realizar e já está pensando apenas na próxima situação. Nós estamos falando sobre um carro, estamos falando sobre uma função, um emprego, mas podemos estender isso para tudo. Quantos casais apaixonados, né, vão para a igreja, se casam, se amando, e passados 2 ou 3 anos, a vida já está uma vida entediante, só se vê defeitos um do outro, já quase não se falam mais, já não se arrumam mais um para o outro. Por quê? Porque já é uma conquista realizada. E aí, de repente, eles acabam se separando, porque obviamente uma relação dessa vai se deteriorando, e chega no momento em que ela se rompe, e no dia seguinte, ou na semana seguinte, o marido que ficava sendo deitado no sofá só assistindo o jogo, por exemplo, está na academia, né? Porque está lá tentando melhorar a silhueta, porque ele quer obviamente ficar bem bonitão para a próxima paquera que ele for ter. A mulher, que também estava numa situação já de tédio, o casamento, já corre para a clínica para fazer uma plástica, já faz uma mudança no cabelo, né? E aí já fica maravilhosa. Para quem? Para quem ela nem conhece, só porque é alguém novo que vai aparecer. Ou seja, nós estamos desprezando tudo que a gente conquista, né, para poder pensar só na próxima conquista. Isso acontece com tudo, com clientes também. As empresas correm atrás de um cliente e de repente conseguem aquele cliente, o cliente passa a ser um cliente da companhia e já não vale mais nada. Já está pensando no próximo cliente, ou seja, desprezando o que se tem. E como eu disse, reforçando o que eu falei, né, durante a nossa conversa, o grande problema disso é que, ao colocar muito foco na conquista futura e ao desprezar as conquistas existentes, a gente tem uma das duas possibilidades: ou viver absolutamente insatisfeito com aquilo que a gente já conquistou, porque a gente passa a achar que aquilo já não é suficiente, né? Ou a gente começa a tomar decisões absolutamente imaturas, muitas vezes precipitadas. Por quê? Só porque a gente está correndo atrás do novo em detrimento do que a gente já alcançou. Então, muitas vezes a gente rompe relacionamentos que não deveria, às vezes a gente se demite de empregos que não precisaria se demitir, né? Às vezes a gente compra alguma coisa nova que vai nos endividar, né? E já contávamos com alguma coisa similar que estava tudo resolvido,
tudo por conta da síndrome do Next. A sociedade moderna, a partir do inconsciente coletivo, a partir da propaganda, a partir do marketing que cada vez está mais competente em nos propor que não vale a pena o que a gente tem, o que vale a pena é o próximo celular, o que vale a pena é a roupa na vitrine, não a roupa do guarda-roupa. E isso faz com que a gente caia numa armadilha absolutamente nociva para a nossa visão de sucesso, para a nossa visão de felicidade. E vou dizer uma coisa absolutamente extrema. A própria questão da maternidade ou da paternidade tem dado sinais de que os pais muitas vezes estão se entediando das conquistas que realizaram. A maioria dos pais, a maioria absoluta dos pais, pais e mães, quando tem os seus filhos, né, eles ficam absolutamente encantados, eufóricos, maravilhados, agradecidos, e eles passam os primeiros anos da paternidade e da maternidade absolutamente felizes com essa dádiva que é ser pai ou ser mãe. E não é incomum que quando os filhos chegam à idade de 10, de 11 ou de 12 anos, os pais comecem a rotular os filhos de aborrecentes, que também é um inconsciente coletivo, é um rótulo que se coloca, né? Porque obviamente que é uma idade em que as crianças começam a questionar mais, a precisar mais de conversa, a precisar mais de argumento, porque elas estão numa fase realmente de vamos dizer, formação da sua personalidade ou consolidação dessa personalidade. E aí nós pais, começamos a chamar os filhos de aborrecente e começamos a abandoná-los. Claro que não abandoná-los muitas vezes fisicamente e tal, mas deixa as crianças aí, os adolescentes num canto, no quarto deles e tal. Por quê? Porque muitas vezes é uma conquista que a gente já está levando para o tédio, por entender inconscientemente muitas vezes que a paternidade ou a maternidade já cumpriu seu papel e já nos fez felizes pelo tempo suficiente. Tudo isso dá para perceber que pode nos levar a resultados muito ruins para a nossa vida. Então, o que eu, por exemplo, procuro fazer? Né? Eu procuro o tempo todo, ou a cada semana, não estou dizendo todos os dias, todas as horas, mas a cada semana, às vezes eu paro um pouquinho para pensar, e eu procuro pensar em tudo aquilo que eu já tenho. Né? E nesse momento eu costumo, não como uma oração necessariamente, né? Mas como uma reflexão, eu costumo dar o valor devido que essas coisas têm. Então as minhas crianças, por exemplo, quando eu penso que elas estão crescendo com saúde, com energia, com vivacidade, com inteligência, gente, nessa hora eu às vezes quero até sair correndo e abraçar as minhas crianças, né? As minhas conquistas materiais, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, né? O emprego que eu tenho, o trabalho que eu desenvolvo. Então eu procuro a esposa que eu tenho, eu procuro dar uma pensada em tudo isso e perceber o quão valioso já é tudo isso. E obviamente que eu não deixo de ter os meus desejos de coisas novas e tal. Mas quando eu faço isso, quando eu faço essa reflexão e avalio, e uma boa forma de fazer a reflexão, e aí muitas vezes é drástica, porque é uma forma absolutamente intensa de fazer isso, é pensar o seguinte: se eu perdesse, o que eu sentiria a respeito? Se eu perdesse o meu carro, se eu perdesse o meu trabalho, se eu perdesse, perdesse o meu emprego atual, né? Se eu perdesse a minha esposa ou o meu esposo, né? Como é que eu me sentiria? É muito comum que quando a gente faz esse tipo de reflexão, a sensação seja absolutamente intensa, profunda e muitas vezes até de causar sofrimento, mas isso faz com que a gente perceba tudo que a gente tem. E percebendo tudo que a gente tem de bom, a gente não vai deixar de desejar coisas melhores, não vai deixar de desejar novas coisas na vida, obviamente, mas a gente vai equilibrar um pouco mais a atenção em relação às nossas conquistas já realizadas e às futuras conquistas. Então, o caminho tem que ser caminhado para que a gente seja feliz e tenha satisfação na vida, tem que ser caminhado olhando para tudo que já realizamos e valorizando tudo isso e, obviamente, buscando acrescentar gaps, né? Acréscimos, né, de melhoria, tanto no nossa forma de ser, na nossa personalidade, na nossa forma de ver o mundo, como também, eventualmente, em algumas coisas que você deseja de forma material, que também nós temos direito para isso, tá? Eu acho que se a gente fizer dessa forma, essa síndrome do Next deixa de existir. O que vai existir, na verdade, é aquele tempero natural entre gostar do que eu tenho e querer mais,
que é uma coisa absolutamente apropriada e é uma coisa justificável, porque o ser humano tem que pensar em evolução o tempo todo, tá? Espero que você tenha achado legal esse papo, espero que ele te inspire para que você realmente, periodicamente, faça essa avaliação que eu te sugeri, e espero que em fazendo essa avaliação e em pensando de vez em quando em tudo que você tem de bom, que isso te ajude a dar o peso ideal para aquilo que você quer e para aquilo que você tem, ok? Se você curtiu, por favor, deixa aí um like, né? Deixa um curtir aí, uma curtida na nossa página, no nosso canal. Se você achar que isso é legal para que outras pessoas possam refletir, compartilhe. E se você quiser fazer algum comentário a respeito, seria muito legal que a gente conseguisse visualizar o que você pensa a respeito dessa nossa conversa, ok? A gente vai se ver daqui a pouco então, mais uma semana, pouco mais, pouco menos, com algum outro tema que a gente julgue que vale a pena a gente conversar com você, para que a gente provoque as reflexões que possam nos fazer pessoas cada dia melhores e cada dia mais felizes, tá? Um grande abraço, tá? Ótima semana para você, luz e paz e até mais. Bye, friend. Tchau, tchau.